Ter uma oratória bem falada, bem comunicada, uma oratória persuasiva é muito importante para todo empreendedor. E é por isso que hoje temos aqui a Manueli Moraes para trazer, né, todo esse conteúdo que ela tem a respeito da oratória e nos ajudar a nos comunicarmos melhor na questão da internet, fazendo divulgações, né, Sim, da nossa própria marca e até mesmo no nosso dia a dia. O empreendedor ele precisa se comunicar com os clientes, com fornecedores, com os funcionários, e assim a Manuele Moraes ela vai trazer todo esse conteúdo, tudo o que ela sobre oratória, para nos ajudar a empreender e a melhorar nisso aí. Manuele Moraes, muito é uma honra, né? Tê-la conosco no nosso evento, no nosso podcast aqui, na Live das Lives. E a Manu, que já participou, né, de uma live aqui conosco, seja muito bem-vinda. gratidão, gratidão a todos. É muito bom estar aqui novamente falar e né, poder compartilhar né, com o Gabriel e com vocês essa informação que sim, realmente a comunicação ela é uma estratégia né, e hoje que eu desenvolvo e sou especialista em oratória e comunicação voltados né, nos relacionamentos e também no empreendedorismo, de como empreender né, de forma mais assertiva vai fazer toda a diferença para você que está assistindo, ouvir um pouco sobre o que a gente tem para dizer hoje. Isso aí. Então sejam bem-vindos para a Live das Lives. Para você que está iniciando aqui na nossa live, já vai curtindo aqui esse vídeo, já vai compartilhando para mais pessoas, mais empreendedores obterem, né, terem acesso a esse conteúdo. Aqui na internet, eu costumo dizer, na internet tem conteúdos de diversas Sim, formas. A gente compartilhar conteúdos que vão agregar na vida profissional, tanto na sua como das pessoas, esse tipo de conteúdo assim que passa uma informação, né, de crescimento para as pessoas, é importante a gente crescer esse tipo de canal, esse tipo de conteúdo na internet também, de divulgar isso aí. sim. Então, eu acredito que vai fazer muito sentido para você, assim como para milhares de pessoas que podem estar assistindo esse vídeo. Mas, para isso, você precisa clicar no compartilhar, clicar no curtir e se inscrever no canal, porque aí o YouTube ele vai entender que essa informação, que esse Impulsionar. conteúdo que a gente está passando aqui é relevante e vai passar, né, transmitir para mais pessoas assistirem também. E aí, quanto mais pessoas assistirem, mais conteúdos a gente vai estar trazendo aqui para você. Mano, a Vamos oratória, começar a nos comunicar. a oratória é uma questão que bem complexa, né? Porque eu acredito assim, complexa e simples ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu mesmo tive muitas dificuldades para me comunicar no início. Hoje, a minha comunicação acredito que melhorou bastante, principalmente pela sua mentoria, obviamente. Para quem não sabe, eu já fiz algumas mentorias com a Manu e me ajudou bastante a falar em público de uma forma fluida, de uma forma mais tranquila, né, Sim, em público. Hoje eu estou falando aqui pessoalmente para uma pessoa, mas existe várias outras pessoas que estão assistindo a gente na internet. Eu tenho essa consciência, mas eu consigo ter uma tranquilidade comigo mesmo de falar de uma forma mais tranquila, sem me preocupar com o que as outras pessoas vão achar, com o julgamento, que eu acho que isso prejudica sim, bastante a nossa oratória, né? sim. E trazendo essa sua fala, a Brené Brown, no livro dela, né, A Coragem de Ser Perfeito, ela disse que ela foi convidada para fazer né, um TED, tinha em média algumas pessoas, 60 pessoas. Quando ela se deu conta que a palestra dela ia aparecer no YouTube para quase 500 mil de Meu pessoas, ela Deus. entrou em pânico. Percebe, era algo gravado. O falar em público ainda é o algoz de muitas pessoas, mesmo que seja em público, em uma plateia de 10, de 20, de 30, de 100, de 300 pessoas, ou em uma reunião, ou até mesmo gravar um vídeo e saber que milhares de pessoas vão assistir. A comunicação, a oratória, o falar em público ainda traz para as pessoas um temor. Inclusive, tem uma pesquisa que fala sobre isso. As pessoas têm muito mais medo de morrer, ou desculpa, de falar em público do que de morrer, Isso. né? Então, é realmente um impacto que causa até no processo emocional. E aí a gente vai discorrer hoje quais são esses impactos, né? E quais são todos esses problemas que trazem, né, a título íntimo para a pessoa poder falar em público e desenvolver melhor. Você trouxe essa informação a respeito do medo das pessoas de, de falar em público, mais do que até mesmo o medo da Da morte, morte. porque eu já ouvi isso através de outras pessoas, né? Como o Joel J mesmo, que eu Sim, assisto bastante
o conteúdo dele aqui no Sim, YouTube, e ele fala bastante isso. Então, quando você trouxe essa informação, já fez todo aquele sentido, já me veio essas lembranças, até porque eu já ouvi em sim, outras ocasiões de você mesma, né? Então, e realmente, é porque eu já vi, já tive a possibilidade, né, de ver pessoas com traumas, com pessoas que têm trava literalmente na sim, hora de futuro público. Eu mesmo tive uma situação na minha vida onde eu acredito que o que a gente passa na infância reflete muito no nossa atualidade, né? sim, Nosso dia a dia. Então eu tive mesmo um certo trauma, né, na adolescência. Por quê? Porque existia um momento em que eu precisava fazer um trabalho na escola, se eu não me engano, era na quinta série, e eu precisava estar ali de frente no palco, porque tinha um palco no colégio onde eu estudava, e estava diante de toda a escola. Não só da minha turma da quinta série, que eu conhecia, sim, mas como de todos os outros alunos da escola. Era uma apresentação, se eu não me engano, de Festival de São João. E aí, eu estava ali, eu precisava me comunicar com as pessoas e simplesmente esqueci o que eu ia falar. Mas esqueci o que eu ia falar, por quê? Aí a gente vai entrar no assunto, né, do que muito prejudica a sim, nossa comunicação quando a gente está falando em público. Porque o que eu aprendi é que a gente, para falar em público, a gente precisa falar aquilo que a gente domina, aquilo que a gente se sim, sente confortável, né? Então, naquele momento ali, eu não estava preparado para falar em público. Por quê? Porque eu não tinha decorado, não tinha. Foi um momento que eu estudei bem o que eu precisava falar, e aí terminei esquecendo. Ou seja, fiquei na frente de todos os meus colegas, de todo o colégio, imagina. ali com pânico, sem saber o que fazer. Tinha outros colegas que interagiam, a gente tinha ensaiado, feito alguns ensaios, e aí o que aconteceu? Eu fiquei simplesmente em pânico, paralisado ali em frente de todo mundo. Alguém veio com papel, me deu papel e eu falei ali mesmo tremendo. Mas aquilo já prejudicou o desempenho, aquilo me gerou um impacto emocional e por algum tempo foi refletindo, né? E aí que eu queria te perguntar, como que uma pessoa que passa por esse tipo de situação, ela pode melhorar a questão da oratória? Já uma mentoria com um profissional como você de oratória já resolveria? Ou você acha que passar por um psicólogo, pessoas assim, seriam também necessários para essa ocasião? Aí você trouxe importante, por exemplo, a escola, né? Desde a nossa infância, nós passamos várias situações no qual a gente precisa ser exposto. A gente é exposto nas apresentações de sala de aula, a gente é exposto nos teatrinhos que nós fazemos desde o maternal, né, até os teatros dentro do ensino fundamental, nas apresentações. E a partir daí, muitas vezes, a gente não é preparado para isso, né? Alguns casos, alguns adolescentes ou crianças fazem teatro e isso ajuda bastante. Se a gente bem soubesse, a gente motivaria as nossas crianças e adolescentes a fazer teatro e a participar mais da vida lúdica da escola. E isso nos prepara para sermos profissionais hoje, que a gente possa falar em público muito tranquilamente. E aí, como aconteceu com você, você passou por um trauma no qual você deu aquele bem conhecido branco, até mesmo porque nós somos pressionados a memorizar, a gravar. Então, muitas vezes, quando a gente decora e esquece uma palavra, isso trava emocionalmente. Você vai decorar um texto, se você esquece uma palavra, parece que você esqueceu o texto todo. E a partir daí você trava. Não é que o branco, não é que você não sabe, mas é porque um gatilho diz, poxa, se eu ler uma palavra, eu esqueci todo o contexto. Por isso que hoje, né, adultos, dentro do meu processo, tanto de mentoria como de aulas, eu trabalho que aprenda o conteúdo, contextualize o conteúdo, aprenda novas coisas. Não memorize, não grave, vai dizer, aprenda o que você. Porque a partir daí isso fica mais fluido. Claro que numa peça de teatro, ou em algumas apresentações, ou em uma leitura de texto que não foi escrito, você precisa fazer a leitura na íntegra, é uma coisa. Mas, por exemplo, se você percebe que você não tem facilidade de memorizar, por exemplo, eu não tenho. Eu escrevo poemas, eu gosto de textos, mas eu não tenho essa facilidade de gravar tudo na íntegra. Eu contextualizo. Ah, Manu, mas por que é fácil a gente lembrar de música? Também aí é um processo diferenciado e é um gatilho.
Então, eu prefiro memorizar uma música, tranquilo. Eu prefiro memorizar um texto, trazer para ela uma melodia, técnicas que vão para você. Mas que a partir daí, principalmente mexe com o final, aí é que fica gravado na memória mesmo. Porque você vai lembrar daquele momento, o seu corpo vai lembrar daquela sensação Você horrível. termina trazendo para o presente um Isso, sentimento que você sentiu no isso. passado. É o que a PNL a gente trabalha hoje, de certa forma, âncoras. Existem âncoras positivas e âncoras negativas. Você, naquele momento, você travou, tinham pessoas te olhando, falando, né, na lateral, olha, esqueceu a fala, isso, ou você viu alguém rindo de você. É porque nesse momento, como eu precisava falar um tema São João, né, de Sim, folclore, não lembro exatamente o que foi na época, mas tinha outros colegas do sim, meu grupo interagindo conforme aquilo que eu estava dizendo, né? Então, o que eu, minha oratória, a minha comunicação naquele momento ali tinha tudo a ver com a também interação impactou outras dos pessoas. outros colegas. Então, Isso, ou seja, meio que ficou desconexo porque isso. eu terminei errando, né? Aí essa memória emocional não positiva acaba trazendo para você hoje como profissional, isso, meu Deus, se eu esquecer, eu vou falar, eu vou participar de uma reunião, esqueci a pauta. Poxa, eu preciso apresentar o meu trabalho, esqueci o que for falar. A título de memória emocional, não vai ser legal. Então aí a gente cresce com essas crenças limitantes, essa que eu não consigo falar em público, a gente acaba trazendo um peso para timidez ou até para introspecção, e que isso parece que é a pior coisa do mundo, e aí eu não sei falar em público. Casos de pessoas que até pedem demissão de alguns tipos de funções ou segmentos que trabalham Porque porque é precisam necessário. falar muito, né? Caramba, e isso termina prejudicando muito, né? Até para quem está assistindo, né, que é empreendedor e precisa se comunicar para poder passar né, Sim, se desenvolver. Hoje o empreendedor que não investe na comunicação dele termina se prejudicando, a menos que ele tenha, principalmente os pequenos sim, empreendedores, quem está iniciando, quem está fazendo a transição do CLT para o empreendedorismo, termina precisando de fato ter uma comunicação, investir um pouco nisso aí, dar uma atenção maior na comunicação. Já tem dinheiro suficiente, simplesmente paga. Não precisa nem as pessoas conhecer o dono da empresa. Para quem está iniciando, precisa ter essa comunicação, porque você vai ter que fazer o seu marketing sim, nas redes sociais, vai ter que fazer palestras, né? Vai ter que fazer, é bom fazer palestras, falando, né, sobre o trabalho dele e tudo mais. Lives como essa, por sim, exemplo, que você pode estar participando, divulgando, levando a sua marca, ficando conhecido pelas pessoas, tudo isso aí impacta as pessoas. E eu costumo dizer, uma empresa, ela não pode ser vista pelas pessoas simplesmente como uma empresa filantrópica, que é somente o dinheiro, a venda do serviço, a venda da mercadoria em troca do seu dinheiro. Eu sim, preciso ter no mercado uma história, eu preciso impactar as pessoas, o porquê que as pessoas vão comprar de mim, e não simplesmente eu tenho um produto e aquele produto ali é sim, único no mercado. Se for esse caso, você vai vender, mas se a gente sabe que tem concorrência, né? E para concorrência a gente precisa se destacar. Na empresa, quando a gente tem uma história, um porquê, a gente impacta a vida das pessoas através do nosso negócio, aí sim a gente passa a ter além da motivação, nossa motivação de sim. continuar, de manter o ritmo todo dia, as pessoas também se conectam com o seu negócio. Então é importante você criar isso aí, a, essa questão, essa comunicação com as pessoas, né? De como você se apresenta. Porque a comunicação não é só o que a gente fala, não é isso? Sim. É E como a você gente trouxe se. duas palavras-chave: impacta e conexão, né? Tanto na empregabilidade como na trabalhabilidade, no processo do CLT e no processo, né, do empreendedorismo, o impacto e a conexão ela existe. E o impactar em um produto e serviço, ele nasce de uma história. E essa história, porque quando você, é como você falou, eu vou migrar do CLT para o empreendedorismo. Isso tem para eu entrar numa empresa, eu tenho uma história. Por exemplo, a minha história na empresa que eu trabalho hoje foi porque eu queria estudar mais. Eu, eu coloquei o meu currículo na empresa que eu trabalho hoje porque eu sabia que a empresa que eu trabalho motiva colaboradores a estudar. Então, a minha história para escrever o meu currículo e colocar foi essa.
E a partir daí, o que é que eu faço agora? Eu vou empreender. Qual é a minha história? Qual é o meu produto? Como é que a minha vontade de fazer algo vai conectar com as pessoas? Por isso que a gente trabalha com a comunicação como muita estratégia. Porque você vai começar desde quando nasceu até seu desenvolvimento e a sua idade. Porque a partir daí você vai dizer, por que aquele cliente vai comprar? O que a minha história vai fazer de impacto e vai diferenciar isso? E hoje, na comunicação e na história, muitos produtos e serviços e grandes empresas utilizam de histórias. E Com aí, certeza. a gente trabalha com a ferramenta do storytelling. Você vê que quem cria autoridade no mercado, isso serve muito para quem empreende até como o youtuber, né? Porque o Sim, youtuber hoje é um empreendedor. sim, Você trabalha no YouTube, você grava vídeos, você faz aquilo ali com a seriedade, como sim. seu trabalho. Tem muitos que trabalham só com o YouTube. Então, é um empreendedorismo também. Você também é empreendedor, você que trabalha com Instagram, com TikTok, tem isso como seu trabalho principal, ou mesmo que não seja seu trabalho principal, mas esteja iniciando e usa as ferramentas das redes sociais como meio de comunicação, como seu trabalho, isso aí é importante você saber se posicionar, né? Então, tudo isso aí é uma A informação gente muito importante. saiu, Gabi, do panfleto e do outdoor e até realmente de um processo limitante da televisão, né? Que era muito, ainda assim é muito caro. Você ter uma propaganda, uma vinheta, alguma coisa. A gente tinha os rádios também, que eles foram, né, não é substituídos, mas evoluiu um pouco para o podcast, e hoje a gente tem um videocast como a gente... Mas a gente pode virar a nossa pauta, né? No processo da pandemia, a gente tem o processo da internet desde 1990, mas com o advento, né, da tecnologia em si e o problema que a gente teve com a pandemia, com a tecnologia, ela deu um salto. Então, os meios de comunicação mudaram. Por exemplo, antes da pandemia, a gente nem lembrava de fazer uma videochamada pelo WhatsApp. Hoje, a gente só faz isso. A gente só faz ligações pelo WhatsApp. Raramente as pessoas ligam normalmente. E dentro do Instagram, até a própria história do Instagram, um álbum de fotos. Hoje, uma vitrine, Com né? certeza. E a partir daí, é nessas histórias que a gente começa a se identificar, estar nelas. E muitas vezes nós estamos na história sem saber a real história. Por que a gente usa o Instagram? Por que a gente utiliza ele? Porque como começou o TikTok? Hoje, dentro do processo do TikTok, como é que fazer vídeos, fazer dancinhas, cantar músicas, utilizar música, o que isso conecta? Isso traz também uma memória sensorial, uma memória emocional única, né? Se eu vejo um vídeo que tem uma música que eu gosto, vai me conectar muito mais rápido com aquele produto. Se eu vejo um meme engraçado que me remete a algo que já passou comigo, né? Ou que eu entendo, porque muitos memes acontecem, que viralizam, identificam com aquela comunicação lúdica ou aquela real história daquele meme, né? Aqui em Salvador, a gente tem um supervisor, hoje a gente tem um tadinho dentro desses histórias, que é um momento também de descontração e ao mesmo tempo, poxa, já aconteceu isso comigo. Se conecta com as pessoas, né? Isso. E aí a gente traz, né, como uma ferramenta da comunicação da oratória, não só de entretenimento, mas também do empreendedorismo, né, de vender produtos, que é o storytelling. O qual o storytelling ele vai trazer a história do produto, a história do serviço, a história até do próprio empreendedor. Como foi que eu comecei do zero? Você, hoje, como contador, começou lá quando você estava na faculdade, e hoje você tem a sua própria empresa, você já fez o seu evento. Isso tudo são, né? Então, a pessoa que começou do zero, que hoje tem o seu próprio negócio, né? Que hoje emprega pessoas, e mostra para as pessoas que isso é possível. E percebeu que a sua comunicação ela precisaria melhorar. Imagine, Gabi, olha a sua história. De um menino travou na apresentação da escola e que hoje está aqui no podcast, Pois é. né? E falando. E fez um evento no espaço do Sebrae para empreendedores. Então, olha o salto quântico. Olha como a sua história
pode hoje conectar com pessoas que estão com a gente e que dizem assim, não, nunca vou E nunca é uma palavra que nunca deve ser dita, né? Por quê? Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa buscar, né? Se eu me acomodasse com aquela situação e deixasse aquilo tomar conta de mim, eu ia deixar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos Sim. futuros de lado, por conta de um medo que eu tive. Então eu busquei estratégias, né? Pô, como é que eu vou falar, conseguir me comunicar em público? Como é que eu vou poder chegar no cliente e ter uma comunicação com ele, convencê-lo de que o meu serviço é o melhor, Sim. criar uma conexão com o cliente. Hoje eu tenho clientes que me indicam assim, sem eu nem pedir, pelo simples fato do bom atendimento. Aí que a gente entra na questão do atendimento também. A comunicação, bom atendimento, você tem uma ligação, a conexão com o seu cliente ali, faz com que você possa ser divulgado por eles mesmos, de forma gratuita, sem interesse nenhum do seu cliente em troca, simplesmente pelo bom atendimento, por ele ter gostado do atendimento que teve. A indicação boca a boca que a gente conheceu lá atrás, hoje a gente tem, né, um novo nome que é prova social. Então, essa prova social, ela ainda é pautada na genuidade. Se você é genuíno, se a comunicação é verdadeira, se você é autêntico, você, de certa forma, é aquilo. O que você faz, várias pessoas, mas a forma que você faz, só o Gabriel faz. Qual o atendimento, qual a forma, como é que você traz a orientação, porque a comunicação ela tem vários focos, né? E eu acho que um dos principais é inspirar, educar e levar o cliente à ação, seja ele consumir o nosso produto ou até mesmo que a gente, no meu caso, que é a mentoria, é para que ele impulsione o desejo e a necessidade dele. Né? Você, de certa forma, leva o cliente à ação a se reestruturar financeiramente. Eu levo ao cliente à ação para que ele pare, analise, reflita e gere qual é o desejo e a necessidade dele e ele coloque isso em prática. Que ele saia da zona de conforto, que ele pare da procrastinação e haja dessa forma. Eu quero ser o melhor vendedor, né, na minha loja. Então, a gente vai fazer todo um trabalho sobre isso, não só de comunicação dele com o outros colegas de trabalho, mas também o processo de autocomunicação. Entendo que o Gabriel está aqui hoje, ele trabalhou também o autoconhecimento. Diz assim, eu sou capaz. Por exemplo, se você tivesse trabalhado esse trauma da escola, essa crença limitante em público, você não estaria aqui hoje. A oratória não é algo que a gente desenvolve do dia para a Não. noite. É um processo que leva um certo tempo. Para algumas pessoas pode levar mais tempo, para outras menos tempo. Mas o que eu pude identificar em oratória como algo assim, um resultado bem rápido, foi principalmente quando eu fiz aquele curso de oratória com técnicas em PNL, né? Então, isso ali você me fez eu me perguntar, né? Eu me entender, eu me conhecer mais naquele curso. E durante aquele curso, depois que eu concluí, eu pude ver que as pessoas, o comentário das pessoas, né? O feedback que elas tiveram quando eu me apresentava em público e tudo mais, foi algo que foi meio que de repente, assim, bem rápido mesmo. Porque justamente o fato de eu me conhecer, eu saber o porquê eu ter aquele tipo de comportamento, que comportamentos eram esses? Por exemplo, eu estava falando no microfone e tinha gente que dizia, cara, você vai falar no microfone, você tem que botar o microfone bem próximo da boca, porque você tá no microfone e eu não tô te ouvindo. Imagine. Isso com todo o sistema de som, com microfone, com tudo, e as pessoas não me ouviam. Hoje eu consigo me comunicar ter um tom de voz muito mais seguro, mais firme, falar tranquilamente, as pessoas conseguem me ouvir, porque Sim. eu me conheci, eu entendi o que me limitava, o que me trazia de medo, e fui tratando aquilo ali. Então as pessoas, isso aí refletiu muito na minha dinâmica, no meu desempenho, né, de falar em público. Medo é algo que eu até aprendi com a Manu, que a gente não perde, a gente continua Com tendo ele. medo, porém a gente consegue administrá-lo. Isso. Precisa conversar com ele e entender qual é esse meu medo de falar. Ah, porque eu não tenho conhecimento do conteúdo. Então, eu preciso estudar o conteúdo. Ah, eu preciso melhorar a minha postura. Eu preciso, de certa forma, então, trabalhar esse processo postural físico. Eu preciso melhorar a minha dicção. Então, ou eu vou
treinar mais as palavras ou eu vou procurar um fonoaudiólogo. Eu preciso aumentar o meu volume, então eu preciso melhorar a minha articulação, né, das palavras. Então vamos fazer um trava-língua. Assim, a comunicação e a oratória juntas, ela tem inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas, inúmeras possibilidades. Você vai adequar ela à sua necessidade. Então, qual é a sua intenção? Qual é a intenção da sua fala? Qual é a intenção do seu conteúdo? Quem você quer impactar? Primeiro, a gente tem que parar e analisar. Trazer o autoconhecimento. Sim, eu posso. Sim, eu consigo. Sim, o que é que eu preciso melhorar? Quais são os meus pontos fortes e os meus pontos a melhorar dentro? E a gente fazer uma análise SWOT mesmo dessa oratória, dessa comunicação. E a partir daí, como você falou, ouvir os feedbacks. Tá? Não é o conselho, tá, gente? É os feedbacks mesmo. O que é que eu sou muito bom nisso e o que é que eu preciso melhorar? Às vezes a questão do feedback, o que eu costumo dizer para as pessoas, eu sinto falta de feedbacks construtivos, porque geralmente as pessoas têm medo de dar Sim. um feedback, quer dizer, olha, você errou naquilo ali, naquele ponto, acho que você poderia melhorar nisso aqui, olha o seu Ou tom eu de senti voz, falta, né? sentir falta. Falta. Eu não me importo, eu gosto quando as pessoas me dizem isso. Por Sim, quê? Porque eu fico o tempo todo buscando formas de melhorar. Então, se as pessoas só vêm com elogio, o elogio é bom, sim, mas a crítica também, ela é boa porque ela nos traz um ponto que a gente talvez não tenha ciência daquele ponto de melhoria, daquele defeito nosso, a gente pode refletir sobre aquilo ali e buscar melhorar. Então eu melhorei muito nisso aí por conta de pessoas que me trouxeram feedbacks, de críticas assim, que me fizeram pensar e eu refleti, poxa, realmente, o que aquela pessoa me falou, aquela crítica que ela fez, o fato de eu estar falando baixo realmente estava impactando e me sim. prejudicando. Então eu busquei uma atenção maior naquilo ali e isso aí me fez buscar um curso, buscar uma mentoria, uma pessoa que pudesse me ajudar a respeito disso. E eu Dentro do consegui. processo da comunicação, quanto mais conflitos você tem, mais você vê o que você pode melhorar, É claro que né? a gente tem que abstrair muita coisa, porque tem Sim. muita gente que fala muita besteira, muita coisa para desanimar de É fato, isso, é você né? fazer os filtros. Por isso que a programação neurolinguística, ela é interessante, porque a gente é programado neurologicamente, desenvolve isso em comportamento. Então, quando você escuta um feedback, aí eu tô sendo sempre reforçando feedback. Não é o eu acho, se eu fosse você, não. Ó, Manu, eu percebi, você falou um pouco mais baixo, eu percebi que você acabou é, sendo redundante, ou você foi prolixa em determinado momento. Eu percebi que você se perdeu. Percebe? Eu percebi. O que você acha? O que você percebeu que você pode melhorar? Ah, não precisa melhorar em nada. Tem como. É, às vezes nós nos cobramos muito de uma oratória e uma comunicação muito perfeita e não existe. Eu às vezes gaguejo, eu muitas vezes a palavra foge da memória, às vezes você está com um pensamento e a fala vem depois ou vem antes. A gente não pode se cobrar muito. E quanto mais a gente se cobra, mais o sabotador vai atuar e a gente vai errar. A gente tem, e mostrar que eu tudo tranquilo, mas teve um ponto a melhorar, bem, nunca uma apresentação ela vai ser igual a outra e sempre a gente vai ter um ponto que a gente pode adicionar ou retirar dele. Saber que muitas vezes foi o melhor que você deu Isso. naquele momento, que É no melhor próximo feito vai, do que o não feito. com certeza. E a gente pode, com a experiência daquela situação, daquela oportunidade, a gente pode buscar uma melhor e na próxima ser melhor. Como aqui mesmo no nosso podcast, no nosso Live das Lives. Quem vê as primeiras lives vai ver a Isso. qualidade de imagem, de áudio, o, tudo que a gente fazia, obviamente, eu busco fazer, dar o meu melhor um Sim. pouco, né? Fazer. Eu acho que o empreendedor ele precisa ter essa habilidade, né? De um pouco que ele tem, ele conseguir fazer muito, muito, né? Essa habilidade aí é um diferencial para o empreendedor. A experiência ela vem da Então, prática, quem viu entendeu? as primeiras lives, o primeiro podcast, vai sentir uma diferença enorme para os mais atuais. Porque foram feedbacks, foram coisas que eu fui assistindo, ouvindo as pessoas, e aí fui buscando a melhora, né?
E outra, a gente vai aprendendo com os erros. A gente não aprende com os acertos. Se está certo, a gente vai deixar do jeito que está. Quando a gente erra, ou quando a gente percebe, ó, vamos melhorar isso aqui. Por exemplo, qual era o nosso início lá atrás? Utilizar o PowerPoint. Hoje nós utilizamos o Canva. No começo da inteligência artificial, nós apenas o ChatGPT a título de contextualização, né, de textos, de IA generativa. Hoje nós temos o Copilot, a gente tem o Gemini, a gente tem muitos outros a partir daí. Então, e outra, a inteligência artificial existiu. Agora que ela está, com a internet em 1990, a IA ela está sendo acessível ao indivíduo, né? Mas ela sempre foi utilizada. A gente que ou não a percebia nesse. Então, na oratória e na comunicação também é assim. E as pessoas às vezes acham que, por exemplo, como eu sempre digo, né? Entra no curso de oratória ou pede a mentoria e diz assim, Manoel, traga a pessoa amada em 3 dias. Não tem como, gente. Né? Pode contar essa história. Não, pode contar essa história? Então tá, vamos contar uma história. O Gabriel, quando entrou no curso, ele primeira mentoria na primeira mentoria fez assim, pronto, o Manu vai trazer a pessoa amada em 3 dias, eu vou sair daqui falando e amanhã já vou conseguir uns 10 clientes e vou fechar todos, né? E vou fazer uma palestra. E quando ele viu que eu fui trabalhar autoconhecimento, desenvolver, fazer perguntas, ele disse, meu Deus, não vou voltar nunca mais. Você vai contar essa fofoca pro pessoal que tá assistindo. Todos isso. Ele disse, não vou voltar, não quero saber de Manoel, não gostei, mas eu já paguei. E aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu já paguei mesmo, não vou ter meu dinheiro restituído, mas eu vou. E aos poucos, ele foi percebendo. Por isso que fazer a PNL, trabalhar a PNL dentro da comunicação, faz todos. Porque você começa a entender que a comunicação ela é de dentro para fora. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, olha, você precisa ter uma melhor comunicação com o seu cliente. O pior é que muita gente tem essa mesma visão que eu tinha. Eu não fui eu não era. Não foi, você não foi. E eu acredito que muitas pessoas ainda cada turma, cada mentorado fala isso. Não, mano, eu preciso fazer uma apresentação amanhã. Acha que é da noite pro dia. Aí não é, um gente. Processo, né? Eu comecei a dar aula em 2014. A aula que eu dei em 2014 não é a mesma que eu dou hoje em 2024. Eu comecei a dar mentoria em média em 2018. A mentoria que eu dei em 2018 não é a mesma mentoria que eu dou hoje em 2024. Então, evolutivo. Mas precisa começar. Então, eu preciso aprender a falar. Então, qual foi o boom de falar? Foi, na pandemia, as videoconferências, as reuniões. Então, muitas pessoas precisam, às vezes, no lado presencial, não se falava, né? Participava da reunião, mas ficava calado. Fez anotações. Na videoconferência, não. Ele precisava falar. Porque por mais que você estivesse ali com a câmera ligada, assim, sim, fulano, o que, é que você acha? O que, é que você pensa? Eu falar em público, ele pode ser eu e você, como a gente está fazendo. E aí a gente vai trabalhar técnicas de venda, porque, por exemplo, se eu vou apresentar meu currículo para você, ou se eu vou apresentar o meu produto para você, eu estou me vendendo. A questão do que você fala, né, tanto da técnica de vendas como na videoconferência, sim, o que impacta muito é a dicção. Talvez as pessoas elas gaguejem bastante, sim, e a dicção também termina prejudicando, porque ou você atropela, ou você termina falando uma coisa e as pessoas não entendem o que você está falando por falar, talvez muito rápido, ou embolar, né, na questão. Como é que a gente tem alguma técnica, algo que a gente possa estar utilizando a respeito disso? Dentro da dicção tem vários pontos. Primeiro, pode ser realmente um problema e precisa para melhorar. Tem um processo emocional, que você acaba gaguejando por um processo de você estar muito nervoso, ou estar muito ansioso, ou a sua mente ela tá pensando uma coisa e a sua boca já está falando outra. Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa analisar o porquê eu estou gaguejando. Né? Se é um problema realmente de fonoaudiólogo, que a gente precisa treinar mais as palavras, ou muitas vezes são palavras que eu não tenho muito contato, eu falo uma vez ou outra, e a partir daí eu não consigo pronunciar. Eu não tenho articulação dada, por exemplo, paralelepípedo, eu não tenho. Helicóptero. Palavras que a gente trabalha nesse processo de falar.
E muitas vezes a gente está na leitura, tem uma palavra storytelling. Eu falo muito tranquilamente. É um estrangeirismo, claro, né? Mas é uma palavra que antes eu não tinha uma pronúncia. Vai ter gente que vai pronunciar storytelling diferente, né? A gente tem, fora que hoje, com a tecnologia, a gente tem muito estrangeirismo. Palavras, né, por exemplo, Palavras estrangeiras. download, upload, mouse, né, O Windows, próprio network é uma palavra network, estrangeira. né, a gente fala, não, relações de trabalho. Né, tem até um vídeo rolando aí no Instagram de uma empreendedora que fala isso, ela troca os termos estrangeirismos pelos os de português. Mas muitas vezes é o que está em foco. Por exemplo, relações interpessoais. Eu dava aula de relações interpessoais em 2014. Hoje eu dou aula de soft skills e hard skills. Né? Hoje eu trabalho habilidades socioemocionais e técnicas, né, Mas de quando a competência. gente usa essas palavras assim, dessa forma, talvez a nossa comunicação ela termina parecendo, para quem está ouvindo, parecendo, deixando um brilho melhor, né? Ou Isso. talvez E assim. isso também tem a ver com o vocabulário. Aí a gente vai trabalhar também a comunicação. Quem é o seu público? Agora, com todo cuidado, de Isso. você não usar, como você está falando, de quem é o público, para você não terminar usando palavras é, tão bonitas, tão Técnicas. técnicas assim, Isso. aquela coisa toda, e as pessoas não entenderem, não sabem. Ah, eu achei a palavra bonita, mas o que que significa? Isso. Qual é o meu público? Eu devo falar no meu público feedback ou eu devo falar com o meu público que a gente vai ter uma avaliação da ação que aconteceu? Eu devo falar soft skills ou habilidades socioemocionais ou até mesmo relacionamento interpessoal ou relacionamento. Então, quando você vai precisar preparar a sua oratória, você também tem que preparar quem é o seu público. Qual é? Ah, Manu, eu vou usar o storytelling, que é a arte de contar histórias, para falar sobre o meu produto. Eu vou usar palavras mais técnicas, eu vou ser mais lúdico. Como é que eu vou contar essa história? Qual é o tempo dessa minha história? Será que existe um time para isso? Time, porque se você contar uma história muito longa, né, e sem muitos detalhes, isso não vai engajar, não vai conectar. Qual é o teor emocional? Você vai trazer, por exemplo, como você fala assim, eu estive na praia e senti o cheiro do mar. Então, você está trazendo bem para a memória do seu ouvinte, né, naquele momento, aquela sensação. Gente, vocês já pararam? Parei 2 minutos. Sinta o momento mais feliz da sua vida agora. Assim, cada um vai ter um momento, mas vai ser um momento feliz que você vai trazer essa sensação dele. Então, você já está trazendo para uma história, você está mostrando processos sensoriais que vão conectar com a comunicação. Agora, nesse sentido aí, como é que eu posso. Como que a gente pode usar a comunicação, a oratória, de uma forma mais persuasiva, porque uma das coisas que mais me preocupam na hora que eu estou me apresentando, que eu estou falando em público, é o fato da pessoa estar ali com o celular na mão. Eu estou falando e a pessoa está com o celular. Eu estou falando, a pessoa está conversando com a pessoa do lado. A pessoa sai da sala e eu fico entendendo assim, poxa, será que eu estou falando muito ruim? Será que as pessoas não estão gostando da forma que eu estou falando, do que eu estou falando? Eu começo a pensar várias coisas ali e que terminam me preocupando. Ou seja, como é que a gente pode usar essa persuasão para conectar mais as pessoas? Primeiro, seu público está ali para te ouvir. Então, se ele está ali, é porque ele tem interesse no que você está falando. Se naquele momento do que você está falando ele se dispersou, aí a gente vai trabalhar também técnicas para isso. Por exemplo, você começa a perceber que as pessoas estão dispersas, mas o porquê está disperso? Então, você vai começar a usar gatilhos. Né? Trazer na sua fala, pontos que tragam a pessoa de volta. Tipo, você está falando sobre a importância de fazer uma planilha no Excel. Né? Aí você fala assim, ah, não, porque elaborar uma planilha no Excel traz para você uma organização, um planejamento melhor. Aí a pessoa está no celular, você está achando bem que ela está fazendo outra coisa, né? Ou então ela está dispersa. Tá olhando para o nada, ou vai começa a levantar e sair. Você vai assim, você Talvez, né? é Também tem a questão da alguém me mandou uma mensagem para ela, isso. E uma hoje a mensagem gente tem esse importante. problema. A gente tem hoje esse problema que é a interconectividade e a As multifuncionalidade das distrações pessoas. também, Isso. né? Então, quando você faz assim, você
já percebeu como é importante a planilha na sua vida, você começa a criar na sua fala e trazer na sua narrativa pontos e o seu ouvinte começa a pensar nele também. Quando você começa a generalizar, para ele vai dizer, ó, eu não estou incluído nisso. Uma das coisas que eu aprendi também é a respeito na hora da gente estar se comunicando, a gente estar falando em público, principalmente numa palestra, é o quê? A gente não falar para as pessoas, e sim falar com as pessoas. Sim. Eu acredito que isso aí faz com que a gente, com que se conecte as pessoas. Eu vou olhar no seu olho quando eu estiver falando contigo. Isso. Com o público eu não tenho como olhar para os olhos de todo mundo, mas eu consigo ir olhando assim aos poucos, durante a palestra, durante a minha comunicação, isso aí faz com que o público prenda mais. Por isso Tá que correto isso? a postura é importante. Por exemplo, se tem uma plateia de 100 a 200, 300 pessoas, você tem um espaço, você vai ter que dar nesse espaço. Você precisa utilizar esse espaço e utilizar o seu triângulo. Olhar para o lado direito, olhar para o esquerdo, olhar para o centro, olhar para o seu lado direito, conversar com as pessoas, olhar nos olhos. Claro, você não vai criar aquela velha história, crie num ponto, lá no fundo, não olhe para ninguém, olhe para a testa da pessoa. Gente, isso não funciona, isso não conecta. Tá? É realmente você olhar para a pessoa, de certa forma. Falar sempre na primeira pessoa. Você já percebeu isso? Você já identificou? Ou então, você percebe como nós, né, trazer com que o seu ouvinte ele comece a pensar dentro da sua narrativa. O que você está trazendo, tudo para ele é importante. Ele ali é um singular dentro de uma pluralidade. E a partir daí ele se sente importante na sua fala. Ele se sente conectado com você. Poxa, não. Cara, minha. E claro também, Gabi, que não pode ficar pensando que vai ter um que não vai conectar. E Isso tá também é como tudo você bem. falou, né? A gente pode se cobrar perfeição. Perfeição. Porque agradar todo mundo não tem Isso, como. vai ter alguém que não vai conectar, vai ter alguém ali que diz, eu já sei disso. Também depende muito do emocional daquela pessoa. Do Ela fez muito, ela fez esforço para estar na sua palestra, Isso. mas ela está com problema, talvez um problema de saúde, algum familiar, algum problema específico que faz com que ela não consiga se conectar, mas não quer dizer que o problema esteja na minha comunicação, e sim com a situação pessoal dela. Pode ser isso também. E trazendo técnicas para você conectar com as pessoas, eu acho que a primeira é você, de certa forma, estar consciente e seguro do seu conteúdo. Você está consciente e seguro do seu conteúdo e, de certa forma, você está dominando o seu vocabulário e você acredita naquilo que você está dizendo, ponto. Esse é o primeiro passo para que as pessoas se conectem. Porque, por exemplo, as pessoas falam assim, Manu, você falando de PNL, porque eu amo a PNL. Eu entendo que a PNL me salvou a título profissional e muitas coisas. Inclusive, é o curso que você, dentro da oratória, a mentoria que você indica para a maioria das pessoas? Isso. A primeira ferramenta que eu utilizo é a PNL. Para quem não sabe o que é PNL, o que seria esse curso de PNL? A PNL é a programação neurolinguística, no qual a gente vai trabalhar com técnica que vai desenvolver ou te reprogramar ou programar de forma mais assertiva e positiva. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas como criar conexões com pessoas, trabalhar os seus processos de âncoras positivas, de certa forma, desmistificar o seu lado negativo daquela situação que teve, e a partir daí traçar uma nova rota para essa comunicação. É entender o que aconteceu antes dessa programação que teve e reprogramar isso de forma mais assertiva. Como você disse, eu tive um trauma na minha infância, na época da escola, ok? Vamos entender essa programação, vamos ressignificar ela para que agora você seja um profissional que consiga falar em público. Então, existem técnicas, existem ferramentas, né? Tanto no processo da PNL como no coach. É engraçado que você falou na questão das técnicas, né, de âncoras. Eu lembrei que existem algumas formas, né, de âncoras que eu aprendi, por exemplo, a posição do Superman. Sim. E eu já usei isso na comunicação, na hora de falar em público uma certa vez, onde eu simplesmente levantei e falei, eu aprendi no curso que falo. Aí fiz a posição assim do Superman
E aí isso aí quebrou o gelo, né, com as Sim. pessoas. Por quê? Ficou algo mais descontraído, eu me senti mais confiante a partir daquele momento, e aí eu consegui continuar o que eu estava falando, o que eu precisava dizer, tranquilamente, e quebrei aquele gelo, né? Eu acho que Sim. o início, você quebrar aquele gelo inicial é o que ajuda bastante na nossa comunicação. E essa quebra de gelo, ela pode ter também inúmeras técnicas. Você pode utilizar o humor, você pode utilizar a ludicidade, você pode utilizar o storytelling, você pode utilizar até o silêncio para quebrar o gelo. Isso vai depender muito da forma que você vai se posicionar e como a sua comunicação ela. E a partir daí, você fazer essa introdução, fazer esse desenvolvimento e fazer esse desfecho. Porque muitas vezes as metáforas, elas trazem as metáforas, as frases positivas, né, os mantras, elas têm um significado diferente na vida das pessoas. Porque elas trazem uma narrativa, trazem uma história, trazem uma identificação. Então, quando você começa uma apresentação, uma frase de impacto, ou fecha com impacto, ou utilizando uma metáfora, ou uma frase positiva nesse sentido, ou até mesmo uma reflexão, né? O que as pessoas vão te ouvir, vão aprender? Por exemplo, o que as pessoas que estão vendo o nosso hoje vão aprender? Elas vão identificar na nossa fala a nossa própria história, como a gente começou a história, a nossa história como ser, a nossa história como empreendedores, a nossa história como pessoas que se desenvolveram à base do estudo de técnicas e de que é possível, né? E que a gente foi inspirado por pessoas e a gente pode também. E a comunicação é a ferramenta. E Agora que é é sentar e importante para a gente planejar. crescer, né? Isso. A inspiração, você inspirar a pessoa. Isso aí faz com que você se conecte com ela, agrega um valor na sua empresa para você e tudo mais, e faz com que você cresça e seja divulgado, né, Aí, pelas por exemplo, pessoas. eu como empreendedora, o que é que eu preciso? Preciso melhorar minha contabilidade. Eu preciso de um contador experiente que saiba se comunicar comigo. Eu, como empreendedora, eu preciso fazer vídeos ou conversar ou marcar reuniões. Pronto, vou contratar a Manu para fazer uma mentoria para melhorar a minha comunicação. E ela vai me orientar o que é que eu preciso potencializar e adquirir de novo nesse. Então, tudo gera um propósito, gera um motivo para que eu É. possa melhorar, né? Inclusive, quem está assistindo aqui, já deixa seus comentários, já deixa sua pergunta, seus comentários, que a gente vai te responder, tá? É, pode deixar seu comentário, o que é que você acha. Deixa, se você puder, deixar sua história, né? Referente a alguma situação que você teve durante a comunicação, durante o processo de falar em público. Se você tem esse medo de falar em público, já deixa aqui nos comentários também, porque a gente pode entrar em contato com você, né? Para poder te ajudar. É, e essa interação também é muito boa. Não esquece também de já curtir esse vídeo, já curtir a live. Essa curtida, simplesmente o fato de você clicar no curtir ali, já vai nos incentivar, já vai nos ajudar a crescer, a divulgar, a continuar com esse trabalho, porque eu vou entender que está sendo importante para você e eu vou continuar cada vez mais. E eu não vou descansar, o que eu sempre falo, eu não vou descansar enquanto você não se tornar um empreendedor de sucesso. Então, até lá, eu vou continuar esse trabalho árduo para te ajudar. E hoje a gente tem essa facilidade de compartilhar, realmente de forma gratuita. Quantas pessoas hoje gostariam de estar sentadas aqui em rodas de conversa? Como é que eu posso, como a gente começou lá atrás, como a gente começar e que hoje a gente está aqui inspirando, educando e levando as pessoas à ação. Eu acho que isso faz toda a diferença. E a comunicação, ela tem esse poder. Por exemplo, não sei se você assistiu a novela Renascer, né, que está passando agora. Percebe como ela comunica. Hoje, o script da novela, a fala, a comunicação, ela é toda num processo nordestino. Ela traz essa conexão, engajamento Essa público, regionalização essa já. regionalização do Nordeste com a Bahia. Por exemplo, quando um dos atores aparece com a camisa do Bahia, cria essa conexão. Eu vou parar para ver. Às vezes eu nem estou assistindo a novela, eu passo na minha sala, vejo ele com a camisa do Bahia, eu sou torcedora do Bahia, e eu quero entender por que ele está com a camisa. Então eu já escuto, né, as frases, os termos, né, como é? As gírias de Salvador. A gente se identifica muito. Quantas vezes eu já ouvi, eu digo, pô, eu falo isso.
né? É, Por exemplo, ó, se pique daqui, né? Eles falam muito se as pique gírias, daqui. tudo isso aí. Isso conecta. Isso é uma comunicação. Isso faz com que eu assista a novela. Isso vai gerar o quê? Audiência. Né? Realmente. A mesma coisa é na palestra, a mesma coisa é numa aula, a E é mesma isso coisa na que é o mentoria. que responde, né? O que fala muito do que você citou aqui. A conexão é você entender quem é o seu público, Sim, como que eles pensam, estudar o seu público de fato antes de você falar para sim. eles. Isso faz com que sua oratória, seu desempenho melhore bastante. E a novela, ela deu esse boom, né? E ganhou audiência nesse sentido. Principalmente, né? Porque pode, às vezes, quem tá lá em São Paulo, Rio, ouvindo e diz assim, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas pra gente, a diferença cria uma conexão, uma identidade. E nós hoje somos tão carentes de termos pessoas que sejam iguais a mim, ou que me identifiquem, ou que a gente crie um processo de modelagem, né? Diz assim, poxa, eu quero ser igual. Porque ele conseguiu. Ele é um ator que veio do Nordeste, ou ele é um ator que começou do zero e eu também posso. Ele é um contador, ela é uma instrutora e hoje palestrante. Porque é possível. Tudo com a comunicação. Claro, primeiro pautado no auto. Com certeza. Eu ia até perguntar para você se tem essa diferença entre falar para 300 pessoas ou para 3 pessoas. Eu não vou mentir. Eu já falei para 100, 200 pessoas e falei tranquilamente, sem medo algum. E já falei para 6 pessoas e fiquei me tremendo todo. Sim, é. Então, tem essa coisa, né? Eu não entendo por quê. Eu sabia do que eu estava falando, mas foram momentos diferentes. É, em alguns momentos eu estive mais seguro, em outros momentos eu estive mais nervoso, assim. Porém, em ambas as ocasiões eu consegui me comunicar, consegui falar e passar a segurança para as pessoas, pelo menos esconder essa questão Sim. do nervosismo que eu estava por dentro. Então, é interessante essa questão da oratória de falar em público, porque o número de pessoas que está te vendo não necessariamente é algo Pode te que vai. influenciar ou não, né? Você falou isso, agora eu me lembrei de uma história comigo mesmo, né? Inclusive, uma das coisas mais importantes na hora da comunicação é isso aqui, ó, beber É água. beber água que a gente não tá bebendo, né? Mas é porque a conversa tá boa. Exemplo, minha primeira palestra, ela foi em um hospital para falar sobre humanização para médicos. Então, minha primeira palestra, isso em 2015, mais ou menos, 2014, foi 2015. Então, na minha cabeça, eu falando sobre humanização para um público que, para mim, na época, era a pessoa mais humanizada do mundo. São pessoas mais humanizadas do mundo. E eram, em média, umas 150 pessoas numa plateia no caso, eu estava num palco mais alto, eles estavam, né, num nível baixo, então eu estava literalmente sendo o centro das atenções. E aquilo para mim foi desesperador no primeiro momento. Mas quando eu comecei a falar sobre humanização, aquilo começou a fazer sentido para eles, aquilo também começou que não era coisas de outro mundo falar de humanização para um setor que trabalha a humanização. Pelo contrário, quanto mais óbvio, mais precisa ser dito. Mas também, recentemente, eu tive que dar aula para minha gestora. Imagine Entendeu? Então, assim, pensa aqui, aquela questão ela era 300 da pessoas na minha importância. frente, né? Então, a importância, o peso, né, da percepção dela, como eu me sairia na frente da minha gestora, e eu em algo que eu domino muito tranquilamente. E eu também fiquei muito nervosa. No primeiro momento, gaguejei, né? Respirei fundo 500 vezes. Depois também, aí a partir do princípio, quando começou a fazer sentido para ela, a gente precisa entender que nós, cada um de nós, temos um conhecimento para compartilhar com o outro. O outro está indo, porque ele também precisa, como eu preciso passar por essa experiência. A excelência, ela só vem da prática para executar a excelência. Para executar, quanto mais experiência eu tiver, mais excelência eu vou ter. Quanto mais prática eu tiver, mais experiência eu vou ter. Então aí é um processo. Prática, experiência. Excelência não quer dizer que está perfeito. É que sempre pode melhorar. Isso na minha concepção. Ou está excelente, ótimo.
ou fez muito sentido para mim, mas para o outro, aí pode ser um pouco mais excelente. E a partir daí você vai melhorando, vai descobrindo. É, você pegar uma folha em branco, começa a escrever, você começa a traçar conhecimentos, e você começa a conhecer mais palavras, a traçar histórias, a ter mais situações. E a vida profissional da gente, pessoal e profissional da gente na comunicação, nós temos apenas emitindo som. E hoje nós conseguimos nos comunicar apenas com som. A gente chora, nossa mãe sabe que a gente está com fome. É Né? verdade. A gente chora, a gente está com a fralda suja. E hoje a gente consegue expressar isso. Então, percebe como ela existe, né? Como eu falo, até no silêncio. Eu posso aqui ficar só olhando para você e a gente se comunicar com o olhar e passar principalmente emoção para isso. Como também eu posso falar várias palavras e não me comunicar em nada. Quantas vezes a gente já conversou com a pessoa que fez assim, É, né? não Ela sabe falou. a clareza para A repimboca da parafuseta e você sendo e não me diz nada. E simplesmente você olhar para a pessoa e ela dizer. A comunicação, ela é um livro em branco, ao mesmo tempo cheio de palavras e cheio de significados. E a gente precisa ler aos poucos. Exigir, né, não procurar perfeição, apenas executar. E a partir daí, conectando, engajando, sendo uma pessoa humana. E é o que eu falo sempre. sendo você mesmo também, Isso. né? Porque São 3 verbos que a gente pode ser, o ser, o estar e o fazer. Seres humanos. Nós estamos seres humanos. Eu sou um ser humano. Fazer, né, e ter as coisas e fazer. Eu consigo desenvolver essa coisa. Isso que a gente tem que pensar. O que eu preciso melhorar na minha comunicação? Estou me escutando para que os outros possam. Para que os possam. Eu estou me entendendo. A gente parte desse princípio, comunicação com é a comunicação com as qual o sentimento que aí a gente também trabalha a comunicação não violenta, que é outra ferramenta muito importante. É você observar, entender, é entender para atender. Quando eu me entendo, eu entendo você, o que você quer, quais são as suas necessidades, quais são os seus. Aí vem o processo da observação. Marshall Rosenberg já fala sobre isso. Esses 4 pontos que a gente precisa parar para organizar essa comunicação. agora uma dúvida. Eu já, digamos que eu tenha feito todos os cursos de oratória, seja um bom orador, e de repente você acha que tem algo que possa prejudicar para a pessoa? Porque às vezes o excesso de confiança também pode Sim, prejudicar, né? sim. Tem algo que prejudique, além do excesso de confiança que eu já citei, obviamente, tem algo que possa prejudicar essa pessoa na comunicação dela? Aí, se a gente trabalhar o excesso de confiança, aí vai virar uma soberba ou um autoritarismo, né? Por exemplo, eu fui para uma palestra e tinha algumas convenções, a pessoa queria fazer uma pergunta, a palestrante chegou e disse assim, não está aberto para perguntas. Poxa, deixa eu só, me surgiu essa dúvida. Não vou deixar porque a palestra é minha e eu faço o que eu quiser. Aquilo assim me soou muito rude, né? Então, isso, ele estava muito bem falando, e aquele momento que falou aquilo, pelo menos comigo, quebrou o rapó. Ele tinha várias outras formas de dizer um não para ela. Então, muitas vezes é um não. Como você vai dizer um não? E outra, qual é o vocabulário? Quem é o seu público? Agora que você tá, é aquilo que a gente se eu usar um termo muito técnico, posso não conectar. Por exemplo, se eu estiver no meio de advogados, eu posso usar jargão. Mas se eu sou um advogado falando para um cliente, né, ou para um público que vai entender o direito em algum sentido, eu não posso usar jargão, porque a pessoa vai me entender e aí não vai conectar. Isso aí não vai me atender, não vai. Eu não estou entendendo o que ele está. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Isso aí. Pessoal, a gente está finalizando a nossa live de hoje. O Manu,
Muito obrigado por estar presente, por estar trazendo todo esse conteúdo. O assunto foi super interessante. Muito obrigado mesmo. É uma honra sempre conversar com o Manu aqui, né, mano? Gratidão. A caneca da Manu, Aqui eu mesmo, já tenho. que todo nosso convidado tem. É, Manu, muito obrigado. Para você que está assistindo, não esquece, já, se você. Uma coisa que eu costumo dizer, não procrastine. Se você não curtiu até aqui, já curte esse vídeo, já curte a live, para poder incentivar a passar conteúdos relevantes como Sim. esse para mais pessoas. Então já deixa seu comentário e o principal, se inscreve no canal, porque para que você possa estar recebendo as notificações, né, das próximas lives que a gente for fazer. Inclusive, eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, @o contador Gabriel. Já segue também o perfil da Space Contabilidade, @contabilidade Space. Inclusive, eu deixei aqui até a logomarca para vocês poderem passarem a conhecer mais. E, Manu, se quiser também deixar seu contato, suas redes sociais, você pode divulgar. Hoje podem me seguir no Instagram, Moraes Manoeli, né? Moraes com I, Manoeli com O e com I também. Segue, tá em desenvolvimento. A gente também tá com a ideia, né, digitalmente aqui, fazer mais lives, trazer mais informações e deixa o comentário de quais são os assuntos e conteúdo que você, como empreendedor, queira aprender mais sobre comunicação, quais são as suas dificuldades, né? Quais são os seus obstáculos, o que você quer aprender, entender mais de PNL, para que a gente possa trazer, né, Gabi? Com E a certeza. partir daí compartilhar também, desejando uma mentoria, cursos, treinamentos, tanto na área de contabilidade quanto na área de atendimento, comunicação, né, tanto do cliente interno como um prazer. Inclusive, vai estar passando aqui o arroba, né, da gente aqui na tela, mas vocês podem também clicar através do link que vai ficar fixado aqui na descrição do vídeo, Sim, né? Eu vou também deixar fixado aqui nos comentários para que você facilite na hora de você clicar já ir para as nossas redes sociais. com Gente, certeza. pode seguir a Manu porque ela é fundamental, ela mudou mesmo a história da minha oratória. E, caramba, a PNL mesmo, para se você tem muita dificuldade de se comunicar em público, esse curso, essa mentoria da Manu em PNL vai resolver. Eu garanto para você que vai resolver esse problema seu. Assim como resolveu para mim. Imagine, como eu falei aqui, estar em público, onde eu estava falando no microfone, as pessoas não conseguiam me ouvir, para um processo onde hoje eu faço lives, podcasts, eu faço palestras, falo em público direto. Então, isso aí tudo, as pessoas passaram a me ouvir mais a partir dessa mentoria da Manu. Então, Manu, muito obrigado. Muito obrigado Gratidão. para vocês que assistiram até aqui, para vocês que assistiram nosso podcast, nossa live. É, e até a próxima, né? É só a gratidão, só agradecer mesmo por todos vocês estarem até aqui. E para quem assistiu a nossa live, que deixou seu comentário, para quem deixou seu like, se inscreveu no canal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.